aula, a linha do tempo, a periodização da história. Tudo bem? Então presta atenção, guarda o celular, guarda qualquer coisa. Vamos lá, focar na aula agora. Tudo bem? Começando então. Antes de começarmos, aliás, vamos relembrar um conceito importante. O que a história estuda mesmo? Vocês lembram ainda? Foi uma questão de vários exercícios, mas é importante destacarmos o seguinte. História é o estudo das transformações humanas no tempo e no espaço. Então, relembrando, qual é o conceito importante de história? História é o estudo das transformações humanas no tempo e no espaço. Logo, para eu considerar história como uma ciência, três coisas são importantes. E quais são elas? O homem, o tempo e o espaço. Se eu não tiver o homem, eu não tenho história. Se eu não tiver tempo, eu não tenho história. Se eu não tiver o espaço, eu também não tenho história. História, para ser uma ciência própria, ela precisa desses três personagens importantes. O homem, porque nos tratamos de uma ciência humana, né, que estuda o homem e tudo mais, numa perspectiva temporal, ou seja, ele está localizado em uma faixa de tempo, tá bom? Pode ser o presente, o passado, em alguma perspectiva de tempo, vamos dizer assim, tá bom? E no espaço, ou seja, em um lugar. Ele está presente em algum lugar em um determinado tempo, tá bom? Então, ou seja, se eu vou estudar a Primeira Guerra Mundial na Europa, eu estou me localizando no tempo, eu estou falando de uma transformação que ocorreu com o homem, e no espaço, que foi a Europa. Então, para tudo isso é importante nós entendermos o que é história, beleza? E é sobre esse segundo personagem importante que a gente vai destacar um pouco agora, o tempo. Na aula passada a gente viu que dois significados são importantes para a gente entendermos o tempo histórico e o tempo cronológico, né? O tempo cronológico é aquele que marca o passar do tempo, né, no calendário. E o tempo histórico é aquele que marca as transformações humanas ao longo do tempo cronológico. Beleza? Logo, para a gente estudar isso um pouco melhor, os historiadores do século XVIII, então, eles vão criar o que a gente chama de linha do tempo. O que vai ser uma linha do tempo? Para facilitar o estudo da história, então, no século XVIII, esses historiadores dividiram a longa trajetória humana na Terra em 5 grandes períodos históricos, tá bom? Que nós vamos representar a seguir. Então, ou seja, o que eles fizeram? Pegaram desde o surgimento do homem até o ano de 2020 e colocaram sobre uma perspectiva de linha temporal, ou seja, pegaram a régua, pegaram uma linha e colocaram todas as datas importantes que o homem fez ao longo da história, né? O que o homem de importante fez ligado a ele ao longo da história, tá bom? São 5 períodos hoje, né, no mês de abril de 2020, tá bom? Pode ser que os historiadores esse ano que vem, mudem a nomenclatura dos períodos e tudo mais, e a gente já vai discutir um pouco a polêmica acerca desse conceito importante, tá bom? Mas vamos lá então, a linha do tempo. Como eu disse no slide anterior, ela é dividida em 5 períodos históricos importantes, tá bom? O primeiro deles a gente chama de pré-história, que vai ter início em mais ou menos 2 milhões de anos atrás, quando surgiu o homem, ou seja, o surgimento do gênero Homo, e esse período histórico pré-história vai durar até a invenção da escrita, que se deu por volta de 3.500 anos antes de Cristo, tá bom? Todo esse período histórico nós chamamos então de pré-histórica. Com a invenção da escrita, então a gente tem o início de um novo período histórico, que a gente chama aí, como no slide, de Idade Antiga, que tem início em 3.500 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, e vai até o ano de 476 depois de Cristo, que é quando cai o Império Romano no Ocidente, tá bom? Então vamos lá, 5 períodos. O primeiro, pré-história. O segundo, Idade Antiga. É na Idade Antiga, então, que Jesus Cristo nasce. Lembra qual a importância de Jesus Cristo para o calendário histórico? Ele que no calendário cristão marca o início do calendário, né? O ano 0, tá bom? Aliás, o ano 1. Então, a partir do nascimento de Cristo, começa o calendário cristão. Antes do nascimento de Cristo, tudo era AC, né? Antes de Cristo. Então, a pré-história toda, boa parte da Idade Antiga ocorreu antes do nascimento de Cristo. Beleza? Então, vai acabar no ano de 476 depois de Cristo. Em 476, então, nós temos a invasão do Império Romano no Oriente, dando início à Idade Média. Esse longo período que vai durar 10 séculos, 1000 anos, e vai acabar no ano de 1453, quando o Império Romano no Oriente cai, que é a cidade de Constantinopla, né? A gente vai estudar um pouquinho melhor que a Idade Média nós tivemos uma divisão, aliás, no final da Idade Antiga nós tivemos a divisão do Império Romano, no Ocidente e no Oriente. É justamente a queda desses dois impérios romanos que marcam a Idade Média.
O início é a queda do Império Romano no Ocidente, sede em Roma, e o final da Idade Média é a queda do Império Romano no Oriente, que é a tomada de Constantinopla, tá bom? Então aqui nesse quadro nós temos os nossos 3 primeiros períodos históricos da linha do tempo, né? A pré-história, Idade Antiga e Idade Média, tá bom? Eu dividi em 2 slides porque não ia caber, mas compreenda, eu vou falar 2 períodos históricos e eles estão na frente da Idade Média. É como se nessa linha temporal que está no quadro de vocês agora, nós tivermos 2 imagens à frente, que são esses 2 períodos agora, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Moderna ela começa justamente onde acabou a Idade Média. Ela começa em 1453, com a queda do Império Romano no Oriente, tomada de Constantinopla, e ela vai durar até o ano de 1789, quando acontece a maior das revoluções da nossa história, a Revolução Francesa, tá bom? Revolução no aspecto político que eu falo, que outras revoluções foram importantes. Então, em 1789 ocorre a Revolução Francesa. É um marco, porque aí acaba a Idade Moderna, pode ver que a Idade Moderna das idades é a que durou menos tempo, né? E começa a nossa idade atual, vamos dizer assim. Mas para não utilizar a palavra idade atual, a gente fala idade contemporânea, tá bom? Que tem início com a Revolução Francesa, em 1789, e vai durar até os dias atuais, tá bom? Mas, turma, prestem atenção para o importante. É uma perspectiva de linha temporal, ou seja, as coisas aconteceram lá da pré-história até a chamada idade contemporânea atualmente, né? Uma perspectiva linear, que uma coisa aconteceu depois da outra. Mas prestem atenção, essa nomenclatura ela só foi criada no século XVIII. Aliás, a nomenclatura da Idade Média ocorreu até foi na Idade Moderna, né? Foi até um pouco antes. Mas todas essas nomenclaturas, essa perspectiva toda histórica, foi no século XVIII apenas. Então as pessoas, por exemplo, que foram lá dormir no ano de 1453, né, que passou o ano novo, 1454, eles, opa, estamos na Idade Moderna. Né? A gente transitou da Idade Média à Idade Moderna. Não. As pessoas que viveram todas essas fases históricas, elas não sabiam que estavam vivendo uma transformação. Vão saber, essas nomenclaturas são dadas somente depois. É só na posterioridade que é dado os nomes. Então, quem viveu na pré-história, quem viveu na Idade Antiga, quem viveu na Idade Média, não falava assim, opa, estou vivendo na Idade Antiga, estou vivendo na Idade Média. Não. As únicas pessoas que falam que estão vivendo um novo período histórico e podem falar isso somos nós, atualmente no presente Idade Contemporânea. Mas há quem diga que nós já estamos vivendo um outro período histórico. Então, que essa Idade Contemporânea, essa nomenclatura, ela também já é um pouco falsa. Que a gente vai ter que rever um pouco com o passar dos anos. E quem é que nomeia isso? São os historiadores? São os filósofos? São os cientistas? Geralmente, né, é a galera que estuda muito as transformações humanas. Então, é muito da área de ciências humanas sociais. Mas quem, quando cria isso, é só com o passar do tempo. Beleza? Vamos lá. Essa é a melhor forma da gente estudar todas as transformações que o homem fez na história? Pensem um pouquinho. Esse é o melhor jeito da gente estudar? Sim ou não? A gente, por mais que seja professor de história, historiador, a gente é um dos que mais critica essa perspectiva. Por qual motivo? Porque a linha do tempo ela vai apresentar alguns problemas importantes. Quais são eles? O primeiro é que repare que essa periodização, né, ela vai considerar que as histórias, que os povos, que as sociedades sem escrita, né, eram sociedades sem história. E a gente discutiu isso em aula, né? O termo pré-história ele é utilizado para se referenciar num período histórico onde as pessoas não sabiam escrever. E se as pessoas não sabem escrever, elas não possuem história? É claro que sim. É só vamos pensar em muitos dos nossos avós. Muitos dos avós meus e de vocês são pessoas que não puderam ser alfabetizadas, ou seja, não puderam muitas vezes ir para uma sala de aula. Mas nem por isso são pessoas que não têm história. Pelo contrário, são as pessoas que mais possuem história talvez nas nossas famílias, que podem contar um pouco do que a gente fez na nossa vida familiar e tudo mais, a construção de cidades e tudo mais. Então não é porque os povos não têm escrita que eles não têm história, tá bom? Essa é a primeira crítica que a gente faz. Então o termo pré-história é um termo errado, mas a gente ainda utiliza que é para a gente se localizar no tempo. É tudo que ocorreu desde o surgimento do homem, 4 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, 3.500 anos atrás. Todo esse período histórico, então a gente chama de pré-história, tá bom? A gente vai ver um pouquinho melhor nas nossas aulas o que foi essa pré-história, mas só para a gente entender um pouco, tá bom? Segundo ponto importante, os historiadores, então, atuais, não aceitam essa divisão entre pré-história e história. Por qual motivo? O primeiro deles a gente já sabe, né? Que conquistas humanas
anteriores ao surgimento da escrita, né, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, que é uma coisa importante, né, são tão importantes quanto as invenções que ocorreram depois da invenção da escrita. Então a gente tem essa importância nesses duas perspectivas, tá bom? Segundo ponto, os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada, né, que precisa e pode ser mais bem conhecida, e a gente vai destacar ela bastante, tá bom? A gente vai ver o que foi o período paleolítico, neolítico, idade dos metais, a gente vai ver que o homem fez bastante coisa antes de saber escrever. Então, além de dominar o fogo, dominar a agricultura, saber comer, saber viver, caçar, viver como sociedade, tudo isso surgiu antes da invenção da escrita. Então também é importante quanto escrever, né? Registrar seus períodos históricos, tá bom? Mas ainda temos alguns problemas importantes, né? Porque a divisão da história em 4 períodos, também 4 períodos porque logo após a pré-história. Então a gente considera aí a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ela é criticada pelos historiadores por umas questões bem importantes. Primeiro, porque ela vai destacar apenas os fatos que ocorreram na Europa. Pode ver que todos os marcos iniciais e finais de cada um dos períodos, da Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, são eventos que ocorreram na Europa. A tomada de Constantinopla, tomada de Roma, Revolução Francesa, todos esses marcos temporais ocorreram na Europa, né? A gente não considera fatos que ocorreram na África, na Ásia, na América, como fatos importantes para colocar na linha do tempo na história. Segundo, que os criadores dessa periodização em Antiga, Média, Moderna e Contemporânea consideravam a fonte escrita, né, ou seja, uma carta, um decreto, um testamento, algo escrito, né, muito mais importante do que as outras fontes, como uma imagem, o resto de uma escultura, a pintura em cavernas, entre outros. Então, eles vão elencar uma prioridade de importâncias nas fontes históricas que não funcionam bem assim. A gente já viu nas nossas primeiras aulas lá no colégio que fontes históricas elas podem ser de 4 tipos e todas elas são importantes. Não tem uma fonte histórica melhor do que a outra. É claro, tem fontes históricas que conseguem nos expor, contar um pouco mais sobre um povo, umas fontes melhores do que as outras. Vou dar um exemplo. Se os avós de vocês escrevem um livro dizendo toda a história da família, esse registro ele tende a ficar um pouco melhor guardado do que se ele tiver contado a história da família para os seus tios e os seus pais, né? E os seus pais contam para vocês. Será que 100% da história chega até vocês na transmissão oral? Claro que não, mas quando se registra de forma escrita, vamos dizer assim, essa preservação da fonte ela fica melhor das informações, tá bom? E para os historiadores atuais, as fontes não escritas, como fotografias, pinturas, restos de moradias e entrevistas, são tão importantes como as escritas para o conhecimento da história. Então, a história ela vai envolver todos esses tipos de fontes para a gente contar um pouco dessa história. E a gente vai botar essa perspectiva numa linha temporal. Tudo bem? Então, por que estudar essa periodização? Já que ela é tão criticada, por que a gente ainda estuda a divisão em história em pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea? Porque essa periodização ela é muito utilizada até hoje em livros, revistas, jornais, tá bom? Qualquer reportagem histórica e tudo mais, qualquer documentário que vocês verem, sempre se referem aos períodos históricos na hora de estudar, nessa periodização que os europeus fizeram, que os historiadores do século XVIII fizeram na Europa. Então a gente ainda estuda só por essa perspectiva, mas a gente vai ver ao longo das nossas aulas de história que a gente não se limita muito ao período histórico, e sim a gente se limita nas transformações que o homem faz ao longo da história, seja no mundo, seja no Brasil, tá bom? E a gente lembra de vez em quando qual período histórico tá, mas só para se localizar no tempo, não que ele seja de suma importância, beleza?